Entrando o mês de maio, nós vamos falar aqui da prosperidade, da abundância, do fluxo da vida. Vamos também trabalhar o mês de maio ligado às mães divinas, por ser um mês das mães. E na força do mês de maio, maio é regido pela energia de touro. Touro é aquele arquétipo que fala de matéria, de concretude, de estrutura, de paciência, fala de disciplina, de comprometimento, né? E de valor. O arquétipo de touro fala daquilo que realmente dura na vida da gente e está compatível com os nossos valores. Então, começa agora o AME, o alinhamento da mulher com a espiritualidade, nosso primeiro encontro de maio. Eu sou Karen Honorato, a regente facilitadora desse tema de hoje, participando aqui ou agora com as mulheres ao vivo. Então, como eu expliquei, né, maio tem essa força desse arquétipo forte. Quem nunca viu, por exemplo, uma propaganda, uma empresa de finanças, de dinheiro, que tem um símbolo de touro? Muitos cursos que as pessoas vendem de dinheiro, de finanças, sempre tem algo ali com um símbolozinho de touro. Porque touro é essa coisa do valor, da matéria, né, da materialização, daquilo que a gente quer materializar, realizar. Mas eu gosto mais do que prosperidade, eu gosto da palavra manifestação. A gente está aqui manifestando o tempo todo coisas, ações compatíveis com a nossa abundância. Então, essa foto, ela simboliza bem o que nós vamos trabalhar, abrir algumas chaves, algumas portas que nos impede de fluir para esse caminho, derrubar esses muros que estão aí atrás dessa mulher, para que esse touro possa aproximar, aumentando os valores, essa mulher realizadora, essa mulher sábia, essa mulher que manifesta, essa mulher adulta, com essa cesta de alimentos, simbolizando tudo que nos nutre, né? Não só o alimento, mas a fé, a esperança, a paz, tudo que nos deixa, vamos dizer, em completude com a vida. Então, esse é um mês propício para tudo isso. E como aqui no AME a gente é uma sequência, que aos poucos eu vou entendendo, como eu disse para vocês, essa sequência, ela também vem pelo canal da intuição, do que deve ser trabalhado, não sou só eu mentalmente que escolho. Nós viemos lá de novo, do começo do ano, trabalhando o nosso eu, passamos honrando a nossa ancestralidade, entramos na natureza para receber a força do fogo desse ano, passamos abril trabalhando as nossas fases, quer dizer, a criança que tem um tanto de coisa que atrapalha a gente de ser a mulher ou ajuda a mulher madura, aquela adolescente que é pouco olhada, que fala disso aqui, ó, touro está no arquétipo de Vênus, que é beleza, autovalorização, aquela mulher que se ama, que se estima, que acredita nela, né? Que tem toda a sua potência. Então, ela sabe chegar numa mulher adulta que está pronta para manifestar. E ela é guiada pela sua anciã. Então, é claro que, infelizmente, mês passado, a gente não resolveu tudo da nossa criança, da nossa adolescente. Nós não abrimos todos os canais para encontrar a nossa anciã e nem resolvemos tudo dessa mulher madura. Mas nós abrimos os portais e as coisas vão se integrando, entendeu? Então, essa mulher adulta, ela vai continuar tendo que olhar para sua criança, tendo que olhar para sua adolescente, e integrando as forças dessa mulher. Então, vai ser muito legal, que esse mês nós vamos trabalhar com a mulher adulta, combinado? E nós vamos falar de prosperidade, que eu quero relembrá-las, porque a gente só sabe falar de prosperidade como dinheiro. E, na verdade, prosperidade é a capacidade de fluir na vida, é a capacidade de ter abundância em várias áreas.
É ter saúde, é ter paz, é ter relacionamentos saudáveis, é ter vitalidade, é ter o que mais traz prosperidade, que é amor, é ter uma consciência clara, uma consciência aberta, é realizar o que você quer, o que a sua alma pede, o que o seu coração manda, e também ter recursos materiais. Não vamos ser hipócritas, moramos aqui nesse planeta Terra que vive de matéria também. Mas uma pessoa, por exemplo, milionária de recursos, ela pode não ser próspera, ela pode não ter relacionamentos saudáveis, não ter equilíbrio de saúde, ela pode não ter paz. Então não adianta ter só uma coisa. A gente tem que ter a abundância, que, claro, nossa vida não é feita 100% de plenitude, mas a gente busca prosperar e fluir nas áreas em todos os sentidos. Na verdade, quando a gente se torna uma mulher próspera, a gente sente que as coisas caminham, acontecem, que as coisas fluem. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então você já vai pensando aí qual a parte da sua vida que está precisando de mais prosperidade, de mais fluidez, de sentir que está precisando caminhar mais. Já vai cutucando aí sua prosperidade. Bom, então nós vamos trabalhar essa prosperidade ampla em cima esse mês de 3M que eu selecionei. Como a gente sempre trabalha em 3 semanas no mês, nós vamos processar 1 M de cada vez. E vocês vão ficar atentos semanalmente a cada um desses M's, que vão abrir campos de visualização para vocês perceberem. E esse primeiro M, eu já andei divulgando nos grupos aí, inclusive no grupo do AME, que nós vamos falar dos medos. Então vamos aprofundar, vamos entender medo. Medo não é ruim, medo não é erro, medo não é culpa, medo é proteção. Lembrem-se bem, antes de vocês lerem slide, gente, que quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem medo daquilo ser risco. Então, o medo nasce para nos proteger, para nos manter seguro, para evitar que a gente sofra, que a gente sinta dor, que a gente perca alguma coisa, que a gente passe por alguma turbulência. Então, o medo é uma forma que a gente tem de preservar a nossa proteção. Então, sentir medo é bom, não é um problema. O problema é quando o medo é maior do que a gente. O problema é quando a vida é conduzida pelo medo. O problema é quando esse medo me paralisa. Então, eu vou contar uma coisa aqui que é muito importante. E quem já ouviu falar de medo já ouviu essa história. Nós vivemos, desde as nossas antiguidades, ancestralidade, do começo da nossa humanidade, o homem precisou ter medo. Então, imagina, por exemplo, quando ele ia para a caça e ele encontrava lá um animal maior do que ele. Um animal bravo, um animal violento, né? Se ele não tivesse medo, ele ia falar, gente, que bichinho mais bonitinho, olha o tamanho dele. E ele ia encarar aquele bicho. E o que ia acontecer? Ele ia morrer. Então, de coisas grandes a coisas pequenas, como que a gente ensina uma criança a ela não mexer com aquilo que é perigoso? Põe medo. Ó, não faço não, isso te dá choque, você cai e machuca, vai doer, vai cortar. Então, a gente acaba protegendo pelo medo. Quando a gente vai se defender de alguma coisa, então vamos voltar lá na história, por exemplo, que você está lá, né, o homem que vai para a batalha e encontra um animal. Até a gente, você sai aí e encontra um leão. Então você tem que ter medo desse leão. E o corpo é preparado para obrigar com esse leão, cascar fora. Então a gente tem uma cascata de reações orgânicas, hormonais, emocionais, para meter o pé e reagir. O problema, que eu falo até no âmbito da saúde, gente, é que ficar em estado de alerta o tempo todo faz mal para a mente, para o coração, para o corpo e para a saúde. E aí, hoje, a gente não tem tanto leão no nosso caminho. A gente já sabe o que machuca, o que não machuca, mas os nossos leões são os nossos boletos, o medo de não dar conta, o medo de não ser suficiente, o medo de perder, o medo de começar, o medo de não conseguir vencer aquele desafio, e medos
constantes. Às vezes a gente tem consciência, às vezes a gente não tem. Às vezes ele é nítido, outra vez ele está guardado na caixinha do inconsciente. E o corpo está em estado de alerta. E o corpo está com medo. E existe uma resposta orgânica que ela não sabe se aquilo é verdade ou é da sua cabeça. O nosso corpo não entende que você está com medo de algo que vai acontecer, ou que pode acontecer, ou que será que vai acontecer. Mas ele está o tempo todo trabalhando como se o medo estivesse aqui, agora, acontecendo. Então, isso pode adoecer, gente, seriamente o nosso corpo e a nossa saúde. Aqui a gente fala muito mais do campo energético espiritual, mas por ser espiritual, eu vou contar algumas experiências que eu tive com pacientes, para que na próxima sequência vocês olhem para o medo como uma consciência mais profunda. E eu vou contar um caso até da minha mãe, para vocês entenderem. A minha mãe, ela andou tendo um problema de intestino. Então ela foi fazer uma colono e deu que ela tem uma inflamação no intestino. Daí ela enrolou, tinha que tirar, isso era tipo um pré-câncer, né? E agora ela voltou e vai ter que realmente fazer um procedimento. Aí nós fizemos uma radiestesia há algumas semanas, e o que veio no campo dela? Olha que legal. O campo dela mostrou muito medo. Muito medo. E a minha mãe é a mulher medrosa, gente. Tanto que o medo, pela medicina chinesa, né, pega o rim e atrapalha o ponto de tristeza do pulmão. E ela tem problema no pulmão. Então, voltando, ela tinha muito medo. Mas o medo que ela achou que tinha, ela achava que tinha medo, né, da morte, ela achou que ela tinha medo de doença, ela achou que ela tinha medo de uma série de coisas, de ficar sozinha, de solidão, tudo que ela queixa, a vida inteira ela queixa de medos. Mas, na verdade, o medo que estava afetando esse intestino dela, a ponto de ficar encrostado no intestino, que é o lugar onde o corpo elimina, e não conseguia eliminar aquilo, estava no medo de receber uma notícia de tragédia. Olha que coisa. E quando veio para ela, ela falou, pior que é verdade, eu não tenho medo de nada disso que eu falava que eu tinha, eu tenho medo da notícia. E por quê? Porque quando a mãe dela morreu, ela tinha 8 anos. E ela lembrou direitinho, gente, que o maior medo dela era a notícia da morte. Todo dia, enquanto ela estava no hospital, ela ficava com medo da notícia. E aí, no dia que ela achou que ela ia voltar para casa, ela teve a notícia da morte. Então, isso deu um trauma, uma marca, que ela guarda o medo do que vai chegar. E quantos medos nós não guardamos, gente, que nós nem lembramos? E que ela teve que acessar, por quê? Porque o corpo já estava dizendo, isso está encrostado, a gente não está conseguindo limpar de tanto tempo que tem esse medo. E essa semana eu vou contar esse caso para vocês verem que as coisas são muito mais profundas. Eu atendi uma que chegou com nódulos na mama e ela falou, eu sou muito saudável. Quando ela contou o ritmo de vida, ela era uma mulher muito saudável. Mas quando a gente foi fazer o trabalho com a radiestesia, ela era uma mulher com muito medo de sentir. Teve uma mãe com muito problema, uma mãe que tinha problema mental, que ela teve que crescer rápido, porque ninguém ia cuidar dela, um pai difícil, ou seja, ela teve que de criança virar adulta, porque na adolescência ela já cuidava da mãe. Então ela tinha tanto medo de sentir, gente, porque ela só sentiu coisa triste, só dor. E ela fechou o campo do amor, porque quem dá o amor pra gente? Primeiro são os pais, ela não teve esse amor. Então ela não se amava, ela tinha medo de amar, nós já vimos isso aqui várias vezes, em todos os grupos eu falo disso, e esse medo estava condensando. O que apareceu? Como se tivesse uma pedra em cima da caixinha das memórias, fechando tudo que ela não queria mais sentir. Só que para poder fechar esses sentimentos, ela precisava de condensar a energia, fazer cistos, nódulos, calcificações no corpo, onde ela não queria sentir. E ela tinha muitos cistos, calcificações
e agora nódulo na mama. Então, quando a gente esconde uma emoção, quando a gente cala a boca da emoção e não olha para ela, gente, por isso que eu estou trazendo esses dois exemplos, a gente condensa a energia dessa emoção. E a energia precisa circular, movimentar. E olha onde nós paramos nessa tela. Quando eu uso o medo para me proteger de sentir, quando eu uso o medo para não ouvir uma notícia ruim, eu paraliso a emoção. E eu vou adoecer. E a minha vida vai ficar travada. A minha mãe é uma mulher de quase 80 anos que morre de medo da vida. Essa mulher que eu atendi, ela falou, cara, eu tenho medo de tudo. Só que não é tudo o que eu achava que era. Então, o medo faz isso. Ele contrai o campo energético, ele fecha o coração. Ele cala a boca do nosso feminino superior, a nossa intuição. E aí a gente só sobrevive. E uma mulher que está na sobrevivência, gente, ela não tem abundância. Ela não prospera, ela vive para se proteger. E quantas vezes, em quantos momentos e situações a gente está achando que está se protegendo, que estamos nos protegendo. E eu me incluo nisso. Que quando a gente acha que não tem medo, eles desabam na gente. E como a gente cutucou a criança e o adolescente, a nossa adolescente, a nossa criança está com a porta aberta. Então, essa é a hora de olhar para os medos que ficaram guardados. E o que é medo? O medo é isso. É uma resposta interna desse corpo ou da mente diante de alguma coisa que é uma ameaça. Mas, muitas vezes, essa ameaça nem sempre é real. Às vezes é uma memória que virou dor, que você está com medo de sentir de novo. É uma experiência que gerou um trauma e que, para não passar pela mesma experiência, você cria esse medo como proteção. Ou alguma coisa que foi difícil, que você teve que aprender e que até hoje grita em você como, olha, se a gente fizer isso, aquilo vai acontecer de novo. Então, a gente passa a vida inteira por momentos de medo. O problema é quando a gente é criança, vamos voltar nela, todos os medos ficam completamente no campo do incognoscível. A gente não tem noção. A gente não consegue ter o cognitivo pronto para entender. Então, o que a gente pega na criança pode ficar distorcido. E ao longo da vida também. Então, o que ele faz? Como que o medo vai bloquear? Porque o medo não fala, oi, gente, eu tô aqui, ó, você tá me vendo? Eu sou o medo, olha para mim. Igual a gente às vezes vê uma raiva, uma tristeza. O medo não aparece com a cara, ele veste fantasias. Então, ele vai manifestar quando você adia as suas decisões, quando você duvida de você, quando você se sente insegura para alguma coisa, quando você começa e não termina, quando você começa 1000 coisas, fica insegura com todas e não vai para frente. Ou quando você trava, se auto-sabota, mente para você mesmo, dá suas desculpinhas bobas, coloca sempre no colo do outro. Por quê? Porque tem o medo cutucando. Então, muitas vezes, a gente acha que algumas coisas da vida não são pra gente. Eu não tenho capacidade para tal. Mas, na verdade, eu estou dizendo quietinha, que isso aqui é perigoso. Isso aqui, se a gente cutucar, vai deixar a gente desprotegido. Então, vamos botar o medo e vamos fazer isso aí. Vamos adiar, vamos duvidar, vamos não fazer, vamos nos sustentar e tá tudo bem, vamos pra frente, vida que segue. E é isso que ele faz. Então, o medo, ele tá fazendo de tudo para a gente não sofrer. E aí, ele também impede a gente de viver, porque a vida é um risco, de escolher, porque ou você escolhe ou você não escolhe por conta do medo, você não expande, não prospera, não fica uma pessoa abundante, como a natureza permite, porque você mesmo se sabota e bloqueia o medo. E aí, o que acontece? Campo fechado, caixinha, chave na caixinha. Vamos que vamos, dar conta de viver essa vida com medos. E onde que eu mais pego os medos, gente? Quando a gente começa a adoecer ou envelhecer. Porque ele quer sair. Ele quer sair daquele lugar, a alma não está aguentando mais, sabe? A alma já está doída. É igual essa imagem aí. O coração já não cabe mais nesse aprisionamento.
e está pedindo liberdade. E aí tem uma máxima muito maravilhosa que nós não temos facilidade de usar. Aonde tem medo, o amor não consegue se expandir. E sem amor, gente, não tem prosperidade que se sustente. Porque o amor, ele é livre. O amor abre. Quando a gente está trabalhando no AIA, o campo da prosperidade depende do amor. O amor é no cardíaco. A matéria está no fogo, bem aqui perto da parte do estômago. Tanto que quando a gente tem muito medo, muita preocupação, quem corrói é o estômago. Quando a gente vê o estômago pegando aí, ó, é insegurança, é medo, é ansiedade, é preocupação. Então ele prende e o coração que está do lado fecha. O medo também, pela medicina chinesa, vai obstruir o rim. E o rim é a energia da água. Água que flui, água que limpa, água que drena, água que não fica parada, que é a má água, as mágoas. Então o corpo precisa fluir. E o medo fecha tudo. E quem abre? Amar, você quer respirar. O medo, você quer quietar. Então são energias contrárias. E o medo está muito ligado à confiança. Ao eu confio, lembra disso? Com um fio eu me ligo. O medo vai lá e pá, corta o fio. O medo corta os fios da confiança em você mesmo, na vida e no próprio sagrado e no divino. Quando a gente fica com medo, a gente perde a fé. A gente perde a força de ir para a vida. Então, primeiro, quando eu estou com medo, eu não estou confiando em mim para enfrentar esse medo. O enfrentamento é a força do medo, é como a gente vai vencer o medo. A gente não vence o medo só com a questão da coragem para agir. O enfrentamento, ele precisa de confiança. Eu confio em mim, eu dou conta de enfrentar. Eu vou. Eu confio que a vida vai me abastecer de cura, de solução, de mudança, de aporte para o que eu quero. Eu vou enfrentar meus desafios e a vida vai me receber. E acima de tudo, eu vou encarar meus medos, eu confio em mim, eu confio na vida e eu confio em Deus, porque é Ele que nos protege. Ninguém nos protege, ninguém. O dia que a gente parar de colocar nossa proteção no dinheiro, no outro, sabe? Ai, quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Para! Quem nos protege é a nossa força ligada a Deus. Ponto. E quando a gente fica nesse medo, a gente perde a fé. A gente perde a leveza de falar, eu vou. O que não deu certo é para aprender e eu continuo indo. Mas isso não é fácil. Eu sei que não é. Principalmente se o medo está debaixo das pedras, igual daquela paciente, guardado. E aí eu trago a primeira Maria do mês, a nossa Sagrada Maria, Mãe de Jesus. A mulher que mais confiou em Deus acima do medo. Maria recebeu algo que é essa gestar o Filho de Deus, passando por cima do medo de ser julgada, medo daquilo que ela não conhecia como seria, medo do que seria o amanhã, medos e medos. Será que vai dar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer a minha missão? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ser mãe? Será que as pessoas vão me... Tudo ela passou por cima. E não é por falta de medo, mas a fé era maior. A confiança era maior. Que seja feita a sua vontade, ó Deus, era maior. E aí ela nos acolhe, ela é uma mãe que protege, ela é uma mãe que acolhe, ela é uma mãe que abençoa. Por quê? Porque ela nos ensina a confiar. E confiar, gente, não é ter certeza. Ah, eu vou fazer isso porque eu confio que isso certamente vai dar certo. Nem sempre. Às vezes a gente tem que confiar no invisível. Confiar naquilo que você não sabe nem como vai ser, por onde começar. Mas eu confio que é isso que a minha alma quer. E eu vou encarar o medo disso. Confiar é abrir para o fluxo. E às vezes o fluxo não tem nada na frente. Você tem que achar o caminho. Confiar é caminhar mesmo sem entender. Claro, não é com imprudência. Não é sem percepção. Mas a mulher que tem fé, a mulher que vence os medos, ela tem intuição. Então, ela se liga a esse canal e vai com amor, e vai, e confia.
Então, quando a gente segue as bênçãos e os conselhos de Maria, ela não escolheu olhar para o medo. Ela escolheu entregar, enfrentar e seguir em fé. Então, nós temos que praticar mais isso. O que está faltando para a gente? Coragem? O que está faltando? Enfrentamento? Ou, na verdade, está faltando é fé. Fé na gente. Fé em Deus. Fé que a vida vai te amparar e te proteger. Às vezes é tudo. Às vezes é tudo. E muitas vezes a gente vai saber qual é o medo. Mas outras vezes você não vai, você enrola, você procrastina, você sabota, você mente, porque você ainda não sabe que medo que é. E toda coisa que precisa de cura, precisa de um diagnóstico. Então, às vezes, você tem que voltar para dentro, pedir essa conexão da intuição de Maria, de Deus, de Jesus, para te trazer clareza do medo. Porque quando a gente vai voltando para dentro, e aqui a gente sempre fala disso, a gente tem que achar o medo. Acha o medo. Depois a gente vai conversar com ele. Ah, mas eu não estou achando meu medo. Então vai. No caminho, se ele aparecer, você vai enfrentar. Isso tudo é importante. E a lei espiritual maior. O medo elimina o amor. Mas é o amor que elimina o medo. O medo pega a energia e contrai, que a gente faz até assim. Retrai, né? Fecha. O medo faz a gente controlar. Nos tornamos mulheres controladoras. E o medo paralisa o movimento. Sai do fluxo. Aí o amor expande, o amor acolhe, protege, confia e traz o movimento energético. Aí eu te pergunto, que amor é esse? O amor que a gente vem trabalhando, o amor a você mesmo, o amor de respeitar o que você quer de verdade, o amor a olhar para os seus sonhos, o amor a falar exatamente quem você quer ser sem medo de ser, o amor que vai fazer você confiar nas suas capacidades, confiar que a vida vai começar a abrir, não vai trazer tudo de uma vez, confiar que precisa de tempo, confiar que você precisa estar nesse movimento com fé e se abrir, porque a pessoa que não tem o amor expandido é aquela que não quer sentir. E por que a gente foge do sentir, gente? Porque tem medo. Medo de sentir, medo de doer, medo de conectar, medo de sofrer. Até para amar a gente tem medo. Até para sentir a gente tem medo. E quando eu não amo e não sinto, eu não venço meus medos. Então, se tá difícil pelo medo, vai pelo amor, vai pelo sentir. Vai para ter enfrentamento de falar, eu vou tirar o medo de sentir. Eu quero abrir para sentir. E pode aguardar. A vida traz. Então, lembrem-se, a gente vence o medo, primeiro com enfrentamento. O medo não se cura sozinho. E quando você enfrenta, ele vai te mostrar que você é maior que ele. Aí ele perde a força. Se você ficar com medo dele, ele só vai crescendo, ele só vai crescendo. Ele é um bicho-papão, igual quando a gente é criança. Aí quando você vai enfrentando aos pouquinhos, quebrando os pedacinhos dele, você fala agora, pensa numa coisa aí que você tem medo. Ah, vamos pensar uma coisa boba assim. Eu tenho que divulgar o meu trabalho e eu tenho medo de falar. Fala um tiquinho, fala errado, fala um pouquinho. E vai errando, e vai acertando, e vai encarando. Daqui a pouco você fala, nem tô com medo disso mais. Nem tô com medo mais de fazer isso. E vai vencendo. Mas com amor, com respeito à sua dor, com paciência e acolhendo. A hora que você estiver ali com dificuldade, volta, conversa com você, olha para aquelas bonequinhas, calma, nós estamos com medo disso, vamos juntas, nós estamos com medo de enfrentar, nós estamos com medo, mas a gente vai agora ter apoio, primeiro de você mesmo, e ter fé. A fé vence todos os medos. Então agora eu quero que vocês parem e reflitam. Claro que a gente tem uma lista infinita de medos. Eu mesmo vou contar mais um caso meu, porque às vezes uma história que a gente conta cai em outra pessoa. Eu tenho vários medos que eu continuo trabalhando, muitos eu já venci, e medo é uma coisa talvez até sem fim, porque um medo vai vindo, o outro vai cutucando, né, gente? Mas o meu maior medo, olhe bem, era de tragédia. Então eu tinha muito medo até de ter dinheiro, e esse dinheiro me trazer uma tragédia. E eu já trabalhei quando eu era mais nova, há pouco tempo também, eu trabalhei muito com loja, com pessoas muito milionárias. Eu via cada história trágica, falava, meu Deus, eu não quero dinheiro para isso. E na minha vida não aconteceu nenhuma tragédia.
Muito pelo contrário. Estava mais fácil ter acontecido tragédia pela falta do dinheiro do que o dinheiro ter causado tragédia, né? Mas eu tinha essas lembranças, assim, de vários clientes contando de tragédia, e eu falava, nossa, com tanto dinheiro e com esse tanto de tragédia. Mas aquilo não justificava. Eu tinha um verdadeiro medo do dinheiro, porque ter dinheiro, para mim, a tragédia vai chegar. Também não era fácil descobrir isso. Eu fui descobrindo isso cutucando camadas de medo. E esse medo era enorme, enorme. Eu não quero a prosperidade porque eu tenho medo de tragédia. Trabalhei isso muito em terapias, em constelação, em registro acástico, em corte, em rituais. Trabalhei muito, muito, muito. As camadas de medo da tragédia não eram fáceis. Ô, gente, pois há poucas semanas que eu estou trabalhando a minha mãe lá, eu não peguei de onde que esse medo vinha. O medo que a minha mãe tem de uma notícia que traz tragédia era o medo da tragédia que ficava em mim. O que ela teve de bloqueio com a mãe passou para mim. E quando eu fiz o registro dela, eu falei, achei meu medo. O medo não era meu. O medo veio. Nós já falamos isso aqui da ancestralidade. A gente herda feridas, dores que vêm dos nossos pais, que vêm de outras gerações. E eu falava, mas não é possível, eu tenho medo demais de tragédia. Tenho pavor. E aí eu achei. Então agora eu vou trabalhar esse medo. O medo das tragédias, que ainda tinha uma ponta colada da mãe. Então, nós temos que olhar para o medo e cutucar. E pode ser que ele está numa ancestralidade, pode ser que ele está numa vida passada. Eu já fiz vários cortes, vários de medo, que era de outras vidas. E depois que eu cortei, aquilo foi um livramento mesmo. Então, medos são camadas. Medos vão lá no nosso espiritual. Só que nós temos que ter consciência que existe o medo para a gente poder acessar a cura. Então, agora, eu estou contando isso porque não precisa saber por quê e de onde imediatamente. Você tem que só que sentir. Eu acho que eu sinto esse medo. Fora outros que eu quero que depois vocês conversem com vocês. Eu trouxe alguns e eu quero que vocês reflitam. Será que você tem medo de julgamento? Das pessoas te julgarem, te criticarem, te condenarem por alguma coisa? E é esse medo que está te impedindo de fazer o que você tem que fazer? Será que você tem medo de errar? Tem medo de falhar? E por quê? O que esse medo te causaria? Faça essa pergunta. De onde vem o medo de errar? Quando eu errei, que eu fui julgada, condenada, criticada, o que eu vi as pessoas fazendo que eu não queria repetir, eu tinha medo de acontecer comigo o que acontecia com elas? Faça perguntas para os medos. Será que você tem medo de ser abandonada, rejeitada, largada, deixada de lado? E por isso você tem, por exemplo, o comportamento de aceitar qualquer pessoa na sua vida, qualquer coisa, qualquer situação? Será que você tem medo de mudar? Ai, porque dá trabalho, ai, porque toda vez que eu faço eu posso errar, ai, porque se eu mudar as pessoas vão me criticar. Um medo vai casando com o outro, né? Será que você tem medo de ser quem você é? Porque se você for a sua essência, as pessoas não vão te aceitar. Talvez você não se aceita e vai achar que você também não será aceita pelos outros. Aí você já começa a criar suas máscaras. Será que você tem medo de perder? Você tem muito apego? Você tem medo de soltar? Você tem medo de deixar para lá o que já não serve mais? Será que você tem medo de fazer um tchau e benção de uma vez para tudo que te dói, que te incomoda? Será que você tem medo de não dar conta? Você duvida da sua capacidade? Você duvida das suas possibilidades? Será que o que você mais quer hoje, você não quer assumir responsabilidade? Ah, eu quero, mas dá tanto trabalho. Ai, mas aí isso vai me dar trabalho, aí eu vou ficar sem descansar, aí eu vou ficar na minha família, aí eu vou ter que ficar 24 horas trabalhando, aí eu vou ter que fazer isso o tempo todo. Aí você já põe 300 autossabotagens, porque você não quer assumir responsabilidade? Será que você tem medo de se posicionar e a uma Maria vai com as outras? O que um fala se aceita, o que o outro fala se aceita. Você compra as ideias? Você está aqui comprando a minha ideia sem se posicionar? Porque isso não é consciência. Você tem medo de se expor? Então você é tímida, vergonhosa, quietinha, aquela boazinha, aquela que é toda meiguinha, né?
Então você quer ser, às vezes, até a vítima, a coitada, porque não quer ir para a vida, prefere ficar nesse lugar de olhem para mim. Será que você tem medo da morte, da doença, do fracasso, da velhice, do futuro, das dores? Será que você tem medo da falta? Será que você tem medo de tragédia como eu tinha? Será que você tem tudo isso e muito mais? Será que não? Você já venceu esses medos? Medo não é uma coisa fácil, até porque mexer com todos os medos a gente não dá conta. O inconsciente fala assim, você vai limpar esses medos tudo? E quem que vai proteger a gente? Você tá ficando doida? Você não pode. E a nossa mente tem uma forma de pensar, gente, muito estranha. Olha só se alguém já não passou por isso. Por exemplo, eu tenho medo do meu... Eu, com minha questão de tragédia, né? Eu tenho medo dos meus filhos caírem, machucarem e causar uma tragédia. Então eu não deixo eles fazerem nada, eu controlo tudo, eu já fui muito pior. Isso não pode, isso, você vai cair, você vai machucar, você vai bater a cabeça, você vai morrer. Né? Então, quando eu tô agindo com medo, eu tenho no meu inconsciente que as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque quando eu estou com medo disso, eu estou sob controle. Ó, tá vendo? Eu tô com medo que nenhuma tragédia aconteça. Então eu tô de olho na tragédia. Eu tô controlando. Então aqui não vai acontecer. E aí o meu inconsciente pensa assim, se você parar de ter medo, você vai esquecer das tragédias. Aí, quando a tragédia acontecer, você vai falar, tá vendo? Foi só eu esquecer disso? Foi só eu ficar leve e não me preocupar? Aconteceu. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho que estar atento. A gente associa controle e esses medos a uma forma daquilo não acontecer. Quem foi que disse que a gente tem esse poder? Quem foi que disse que o medo te previne do que tem que acontecer? Quem foi que disse que o controle das coisas bloqueiam os acontecimentos? Isso é mentira. Isso não existe. Isso é crença. Então, a gente fica em alerta, a gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo, porque aí não vai acontecer. Mentira. Sai do medo, sai do controle, sai dessa visão focada e solta. Nós não temos controle de nada disso aqui, ó. De nada. E o que tiver que acontecer, você vai ter que enfrentar na hora que acontecer. Quem vive de medo vive de futuro. E quem vive no futuro não vive o presente, o aqui, o agora. Não vive o amor. O amor é presença, gente. O amor é aqui, ó. Não é quando eu pego o outro e falo eu te amo. É quando eu sinto na presença que eu estou aqui agora com o outro amando. Não tem amor sem presença. Então quem vive no medo não vive o amor. Não vive o agora. A vida acontece agora. E quando tudo isso acontecer, você vai ter que enfrentar. E você vai ver que o medo não é maior do que isso. Então solta. Vamos começar a deixar as armas do medo desabarem. Encara a vida. Acha o seu medo e vai para cima. Chorando, doendo, tremendo. Né? Quando a gente está com medo, a gente caga nas calças, a gente treme nas bases. Mas vai. É o reflexo intestinal. É a perna tremendo porque a energia do rim desce. Esfria, as mãos ficam geladas. É os meridianos do medo mandando. O medo enfraquece a energia do rim. Então, toda a parte inferior sofre. A gente tem incontinência urinária, perde o controle das pernas, treme de medo, esfria o corpo, a mão fica gelada, o batimento cardíaco aumenta. Isso não acontece? É energia, resposta. Então, hoje, a partir de agora, durante todo esse mês, vamos encontrar o máximo de medos que nós temos que olhar, que enfrentar, que pôr fé e amor. O medo tenta nos fazer parar. A fé nos lembra que nós podemos continuar. E cada enfrentamento é um portal de crescimento. E toda prosperidade verdadeira nasce quando o coração aprende a confiar. Mais no amor do que no medo. Porque onde existe amor, a vida volta a fluir. Isso parece muita teoria, mas é muito lindo. E é difícil? É. Mas na prática, nós vamos vencendo devagarzinho os nossos medos. Combinado? Para você que está assistindo essa aula gravada, quer participar ao vivo, venha para o AME, toda quarta-feira às 19 horas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, principalmente com as mulheres medrosas, para que elas aprendam
e venha fazer parte do nosso encontro de mulheres. Até a próxima aula do AME. E agora eu vou seguir aqui com as mulheres ao vivo. Vocês podem ficar aqui que não acabou, não.